primeiro, é bem interessante o que a gente tem observado nos últimos 5, 10 anos, que grandes fundações têm financiado grandes estudos com obstetrícia. Por que é tão difícil fazer estudo com obstetrícia? Porque qualquer intervenção em gestante é uma intervenção muito séria. Então, a gente pode dar repercussões aí a longo prazo. Então, esses estudos acabam sendo bastante dispendiosos. E esse estudo foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que está fazendo diversas iniciativas com a gestante. O que eles se preocuparam? Eles vieram, poxa, será que eu preciso de tudo isso de cálcio para prevenir pré-eclâmpsia? Ou eu posso simplesmente dar um pouco menos de cálcio e ele já consegue esse desfecho? Da onde eles tiraram essa ideia? Essa ideia ela não é tão nova assim, a gente tem diversos trabalhos anteriores que já apontam com isso. A gente teve uma revisão menor do que a Cochrane, sim, porém bastante interessante do jornal britânico, que já indicava, poxa, talvez menos que 1 grama funcione. Mas faltava um ensaio clínico realmente robusto com isso. O que eles fizeram? Eles pegaram mais de 20 mil gestantes, assim, um número muito grande, e aí eles dividiram. Metade dessas gestantes tomou 500 miligramas de cálcio por dia e mais 2 comprimidos placebo. E a outra metade tomou 1.500 miligramas de cálcio dividido em 3 tomas, ou seja, 500, 500 e 500. E aí fizeram isso nesses 2 grupos e foram seguindo essas gestações e viram quais delas que evoluíram para pré-eclâmpsia ou não. Para o desfecho pré-eclâmpsia não teve nenhuma diferença entre os grupos, isso foi muito positivo. Então, mesmo as gestantes que tomaram só 500 miligramas de cálcio e as outras que tomaram 1.500, tiveram o mesmo risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Isso é bastante positivo, por quê? Porque a gente trabalhando com uma dosagem menor de cálcio, a gente aumenta a adesão da paciente para o tratamento e evita efeitos colaterais indesejados, como, por exemplo, a constipação. Esse estudo, ele é uma revista que é a New England, né, que é uma das principais revistas aí do mundo, e ele provavelmente aí vai ter um grande impacto na revisão dos guidelines. Então, quando as sociedades começarem a rever esses guidelines, esse estudo com certeza vai ter um impacto grande e também para revisões sistemáticas no futuro. Que interessante. E então, por enquanto, ainda não ocorreu a mudança na recomendação da quantidade de cálcio. Não, infelizmente não, tá? Então, a gente pega todos os guidelines, né? São anteriores, né, à publicação desse ensaio, então todos eles falam em doses mais altas, né, de 1 grama ou mais. Uma coisa que eu não falei antes, que é importante a gente destacar, essa dose é dose de cálcio elementar, ou seja, o cálcio que está lá na tabela nutricional, tá, dos suplementos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de 1 grama de cálcio elementar, para o nosso Depreve-Cálcio seriam 4 comprimidos de Depreve-Cálcio. Agora, quando a gente está falando de 500 miligramas de cálcio elementar, 2 aí já seriam suficientes para atingir essa dose.